os encontros no templo, para a gente se abraçar, para a gente olhar olho no olho, né? E não mais por vídeo. Mas enquanto isso a gente segue então estudando a palavra e preparando uma devocional para que vocês também possam crescer conosco. O nosso texto de hoje está lá em Abacuque, capítulo 3. Antes da leitura então do texto, nós vamos orar e em seguida eu vou fazer a leitura, apresentar um pouco o contexto e aplicar usar a aplicação para as nossas vidas. Oremos então. Pai Santo, Tu és maravilhoso e soberano. Tu sabes o quanto nós desejamos, Pai, o nosso retorno aos encontros no templo, mas que seja no seu tempo e não no nosso. Sabemos que tudo isso é permissão do Senhor e por isso nós rendemos graças a Ti, pois Tu és bom o tempo todo. Então nós nos colocamos agora em Tuas mãos para esse estudo, para esse devocional. Que o Senhor nos conduza a um bom entendimento da Tua palavra e que aquilo que nós aprendermos aqui possamos também passar a outros. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá em Abacuque 3, versículos 17 e 18. Um texto também bastante conhecido. Diz assim na minha versão NVI: Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Irmãos, o contexto de Abacuque, ele é um diálogo entre ele e Deus. Logo no capítulo 1, ele inicia sua oração dialogando com Deus, questionando a Deus sobre a perversidade do povo, sobre a perversidade de Israel e o porquê então que aconteciam tais coisas. Se Deus é tão soberano, por que ele permite que os maus prevalecessem sobre os bons? Por que ele, sendo Deus, permitia a maldade ser soberana, a bondade naquele tempo? E Deus então responde a sua oração informando que ele iria punir aquele povo, mas de uma forma diferente pela qual ninguém esperava, onde ele vai usar uma outra nação, um outro povo para invadir Israel e punir essa nação escolhida por ele. Então ele usaria uma outra nação para punir Israel. Nação essa perversa. E aí Abacuque mais uma vez começa a questionar: Senhor, mas como que o Senhor então vai usar esses homens maus para punir os seus? Não é possível. E aí Deus responde mais uma vez: olha só, eu vou permitir, eu vou usar esse povo para punir Israel, mas eles também irão pagar pela sua maldade. E aí nós temos nesse contexto geral, e aí nós temos o capítulo 3, onde Abacuque reconhece a soberania de Deus, né? Ele agora externa o realmente conhecimento que ele tem de Deus, e então ele faz essa declaração que nós lemos aqui agora nos versículos 17 e 18. Ainda que não floresça a figueira, né? Ainda que não haja nada no campo, ainda que as ovelhas, ainda que os currais estejam vazios, ainda que os bois não estejam no estábulo, ainda assim ele exultará no Senhor e se alegrará em Deus. Então nós temos aqui um momento onde ele ora, lamentando a perversidade e questiona a Deus como que ele pode permitir tudo isso. Nós temos resposta de Deus falando que haverá punição, mas que usando uma outra nação para isso, nação essa perversa, onde também mais uma vez ele questiona sobre a perversidade, por que Deus iria permitir. Deus explica a ele, né, em oração, que ele vai punir também esta nação. E aí nós temos agora o reconhecimento que mesmo que falte tudo, mesmo que falte alimento, mesmo que a figueira não floresça, não haja alimento nos campos, mesmo que as ovelhas não estejam no curral, mesmo com toda a tragédia, mesmo com toda a desgraça, ele se alegra no Senhor, porque ele sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então existe a promessa onde aquele povo escolhido não vai ter nada,
porque será tudo destruído. Ainda assim, ele diz que se alegra no Senhor, que confia no Senhor, que exulta no Senhor, porque o Senhor é soberano e está no controle de todas as coisas. Irmãos, hoje nós não temos essa promessa, nós não temos às vezes nem lamentado a Deus sobre as maldades do mundo, mas nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde muitos estão em casa, trabalhando, muitos estão ainda indo ao trabalho e muitos, irmãos, não têm nem o que comer mais. Está faltando tudo, está faltando alimento, está faltando os recursos para comprar alimento. A gente sempre gosta de lembrar, né, pela intimidade que a gente criou com o pastor John, que é venezuelano. Hoje na Venezuela não só falta alimento, né, na verdade. Até quando faltava recursos e tinha o que comprar, mas faltava recursos. Hoje, quando se conquista o recurso, eles não conseguem nem encontrar alimento. Então, hoje nós vivemos nessa realidade. Aqui mesmo no Brasil, nessa pandemia, muita gente não está conseguindo adquirir o básico para se alimentar. E agora? O que é que a gente faz? Devemos confiar no Senhor. Devemos nos alegrar porque ainda temos vida, porque ainda temos a oportunidade de, aqueles que pertencem ao reino de Deus, buscar ainda mais o Senhor e amadurecer, crescer em graça, e aqueles que não têm o Senhor Jesus, é o momento de render-se a Ele, pois Ele supre todas as necessidades. Então, mesmo que não haja alimento no campo, mesmo que a figueira não floresça, devemos nos alegrar no Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Então a aplicação é bem simples para nós. Não importa o que falta na sua casa, não importa o que falta na sua vida. O que realmente falta, algo que realmente tem muita importância, se faltar, é a presença de Deus. Isso sim, se não tiver a presença de Deus, isso de fato é uma falta grande. Mas não importa o que falta na sua casa, a aplicação é bem simples. Independente do que esteja faltando, alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Independente da fartura, né? Independente da bonança, ou aquela piada, né? Fartura, farta tudo. Então, independente se seja fartura ou se falta, se é bonança ou se não tem nada na geladeira, se não tem nada para alimentar, independente do que falta, confie, alegre-se no Senhor, mesmo em meio às necessidades, porque Ele está no controle, Ele vai te suprir, Ele vai te proteger, Ele vai cuidar de você, não porque você merece ou porque eu mereço, mas porque Ele nos ama, e esse amor é tão evidente que Ele enviou seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Então, confie, alegre-se no Senhor, independente do que esteja faltando. Então, que os irmãos possam levar essa aplicação para as suas vidas, alegrar-se com o que tenha, alegrem-se. É o que é primordial para nossas vidas e para que a gente possa estar ainda sendo conduzido para uma proximidade maior de Cristo. Que os irmãos fiquem com Deus e até breve.